Corinthians é mal administrado há muitas décadas, isso aí eu acredito que ninguém tenha dúvida. Mas o que o Corinthians poderia fazer, ou melhor, de quem o Corinthians poderia copiar e aprender a nível de gestão para chegar talvez em algo mais excelente futuramente? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o Grêmio Novo Horizontino. A gente vai tentar trocar uma ideia aqui e conversar sobre a história antes dessa nova reestruturação do Grêmio Novo Horizontino de 2010 para cá, como que o clube era, como que se tornou um clube estruturado, como que quebrou em nível de gestão, como que ele teve uma métrica e um ponto futuro muito bem pensado e muito bem planejado. Vou colocar aqui algumas declarações do Genilson Rocha, presidente eu diria até que é um CEO do Novo Horizontino, para vocês verem como que o caráter de profissionalismo realmente faz muita diferença numa reestruturação, e a gente vai fazer uns paralelos aqui com a situação atual do Corinthians. O Corinthians tem sérios problemas, e aí eu pensei várias vezes, pô, dá pra gravar um vídeo desse, né, no Fortaleza, só que o Fortaleza eu sempre uso como bom exemplo aqui pra várias coisas, em várias lives, e já tá meio batido esse exemplo. Eu sempre gosto de citar também o RBB, né, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense muitas vezes, poderia citar Palmeiras e poderia citar Flamengo também, mas aí eu entro naquela de, pô, quem faz muito com muito não merece tantos elogios, ou melhor, merece elogios, mas quem faz muito com pouco que realmente tá ali o segredo de uma boa gestão. Então vale muito a pena esse vídeo, assistir esse vídeo até o final, tá? Um conteúdo aqui que vai ficar com certeza marcado na história do canal Papo Fiel. Mas antes, primeiro, mais importante de tudo, é você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso aí faz toda a diferença pra gente continuar existindo. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho pra preparar pra vocês, então é importante que vocês fortaleçam quem tem condição financeiramente. Também tem a opção da chave Pix na descrição e também a opção do Valeu, que é um coraçãozinho que você fortalece financeiramente, tá bom? Primeiro, eu decidi falar especificamente sobre o Novo Horizontino. Eu poderia fazer um aglomerado ali de alguns times que estão pouco no holofote aqui, poderiam ganhar também visibilidade, como o Mirassol, por exemplo, mas o Novo Horizontino pra mim é o estudo de caso perfeito nesse momento. O Grêmio Novo Horizontino é da cidade de Novo Horizonte, que fica ali na região entre, eu acho que é Araçatuba, São José do Rio Preto e tal. Inclusive um abraço aí pra rapaziada dessa região aí. Se esse vídeo chegar em vocês aí, façam questão de compartilhar aí, porque eu vou ficar muito feliz. Não conheço a região de vocês ainda, mas gostaria de conhecer, e poderia chegar inclusive aí na direção que vai ser muito elogiada aqui do Novo Horizontino, tá bom? Então a cidade de Novo Horizonte ali tem menos de 50 mil habitantes, é bem pequenininha e tal. E aí é muito voltada para o comércio local. E o Grêmio Novo Horizontino, na verdade, era Grêmio Esportivo Novo Horizontino, até 1999. É um time que surgiu ali em meados da década de 60 e 70 e chegou a disputar a final aí de alguns campeonatos importantes, chegou à primeira divisão do Campeonato Paulista, né, primeiro nível de gestão que tiveram lá até os anos 90, né, que foi encerrado esse ótimo bom momento ali por volta de 93 e tal. O Grêmio Novo Horizontino chegou na final contra o Bragantino de Vanderlei Luxemburgo naquela época, acabou ficando com o vice-campeonato, mas nesse período dessa primeira fase do Novo Horizontino, teve ali a construção do estádio, que realmente não teve incentivo do apoio público, né? Não teve verbas públicas nesse estádio diretamente, pelo menos, e tal. Também teve uma construção de estrutura de CT de base, e aí a gente entra no primeiro ponto que dá pra fazer um paralelo com o Corinthians, né? Quando a gente pensa num clube profissional, num clube estruturado, num clube que quer alçar voos maiores e melhores, a gente precisa sim pensar em nível de estrutura, em nível de gestão, em nível de profissionalismo para poder gerir essas duas partes. E tudo isso aí entra o de sempre aqui, né, que é a parte financeira, parte jurídica e tudo mais. Nesse primeiro momento da história do Novo Horizontino, eles conseguiram focar nisso, e conseguir ter esse nível de estrutura fez com que eles alçassem voos maiores lá nessa primeira fase. Aí aconteceu o que aconteceu com o Corinthians também, que foi quando um outro grupo, que não convém aqui citar os nomes aqui para não ficar expondo ninguém, tá? Um outro grupo acabou administrando, né, tomando a frente do Grêmio Esportivo Novo Horizontino lá na década de 90, as coisas começaram a degringolar, a dívida começou a sair do seu patamar de sustentabilidade, de algo sustentável, de algo realmente saudável, começou a ficar um pouco mais pesado. É óbvio que a gente não consegue comparar a dívida do Novo Horizontino
Horizontino com a dívida do Corinthians, porque tem a questão da grandeza e do nível de engajamento e do nível de arrecadação, de receita, né? Não tô comparando a grandeza das duas equipes, tô falando em nível de gestão apenas. Mas aí a dívida ficou insustentável, começou a amargar algumas quedas, péssimas condições, até que em 1999 o Novo Horizontino teve que se retirar do futebol profissional, né? Abriu uma espécie de falência, não é bem essa palavra aí, mas simplesmente deixou de existir. O que chegou em vias de acontecer, não de deixar de existir, mas com péssimas gestões por volta de 2006, 2007 do Corinthians, onde o Corinthians se mostrou um clube extremamente, né, deficitário em vários sentidos, e aí tivemos ali que trocar drasticamente o nível de gestão, que não foi trocado drasticamente o nível de gestão, porque entrou mais ou menos a turma da mesma patota de sempre, que a gente sempre sabe aqui. Passaram-se alguns anos até que em 2010 o Novo Horizontino voltou, veio para se reestruturar e se reapresentar no futebol profissional. Agora já não era mais Grêmio Esportivo Novo Horizontino, mas sim Grêmio Novo Horizontino. As cores foram mantidas e tal, que era as cores que eles usam lá, que é o amarelo e o preto, é de uma antiga fábrica do time que foi fundado lá na cidade de Novo Horizonte e tal, há muito tempo. Então eles mantiveram ali pelo menos a estrutura estética do time, mas com um novo nível de gestão. E olha a diferença que faz você ter uma boa gestão. E aí de lá pra cá, eu poderia pegar e colar aqui do celular, mas eu vou tentar falar tudo de cabeça, beleza? A única coisa que eu vou colocar aqui são as declarações do presidente do Novo Horizontino. De 2010, em 2012, quando eles se filiaram à Federação Paulista, disputaram o Campeonato Paulista da Série B. Embora seja contra-intuitivo, a Série B aqui no estado de São Paulo é a quarta divisão, não é a segunda divisão do Campeonato Paulista, porque tem Série A1, que é a primeira divisão, A2, A3 e a Série B. E aí eles fizeram uma campanha histórica e logo nesse primeiro ano aí subiram para a Série A3. Depois ficaram acho que um ano na Série A3, já subiram para a Série A2, depois mais um ano na Série A2, já subiram para a primeira divisão, começaram a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior também, já estruturando e pensando em estrutura de base. De repente ganhou vaga para jogar o Campeonato Brasileiro da Série D do campeonato, né? Quando subiu para a primeira divisão, no primeiro ano fez uma campanha mediana, mas depois já passou para a fase de mata-mata do Paulistão. Aí sim ganhou vaga para poder disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, subiu da Série D para a Série C. A gente tá falando no intervalo de 2010 até 2017, 2018, menos de 10 anos de gestão. Depois da Série C para a Série B, e agora vocês estão vendo aí o Novo Horizontino aparecer na Série A. Isso aí acontece por acaso? É óbvio que não. É óbvio que não. Tem alguns segredos que a gente sempre vive batendo nessa tecla aqui no canal, vive falando a nível de gestão e o quanto os caras encaram isso com profissionalismo. Não é normal que lá em 2012, ou quando a gente tava ganhando o mundo, né, sendo campeões mundiais contra o Chelsea, campeão da Libertadores, o Corinthians no auge, a partir dali o nosso gráfico tinha que ser só crescente, e a gente começou a despencar num gráfico de número de resultados e tal, inclusive em nível de dívida, e ao mesmo tempo, guardadas as suas devidas proporções, o Novo Horizontino estava sendo campeão da Série B1, né, da Série B, na verdade, do Campeonato Paulista, e aí você consegue ver os gráficos completamente opostos ali, um clube bem gerido, a diferença para um clube que é trucidado administrativamente. E eu separei aqui algumas declarações do presidente, né, que eu gosto de chamar aqui de CEO do time do Novo Horizontino, né? Se por acaso chegar esse vídeo até você, você está convidadíssimo a vir aqui no canal, trocar uma ideia, falar um pouquinho mais dos segredos do Novo Horizontino pra gente conseguir entender como que um futebol realmente gerido de maneira profissional pode colher frutos que o Novo Horizontino tá colhendo ali ano após ano. E antes do Novo Horizontino subir agora recentemente pra Série A, né, agora eu já tô computando como se já tivesse na Série A do Campeonato Brasileiro, caiu recentemente de novo no Campeonato Paulista. Então ele caiu, não se deixou abalar, manteve a estrutura, porque o resultado não pode por si só definir algo bom ou ruim sendo feito. Conseguiram voltar logo no ano seguinte ali com um nível de estrutura que a gente já vem falando. Eu separei aqui alguns áudios, inclusive falando sobre categoria de base do time do Novo Horizontino. Genilson Rocha deu algumas declarações ali e aí tá convidado aqui pro canal, tá bom? Olha essa primeira declaração aqui, tá? Vamos lá, acompanhem comigo. É um momento mágico, né? Um momento único, porém um momento que foi trabalhado, que foi construído, né? O Novo Horizontino se preparou para isso, haja vista a última competição brasileira, ficamos por um ponto onde muitos acharam que era impossível fazer uma campanha parecida, mas o Novo Horizontino não fez o que fez no ano passado por acaso. A gente mostrou a competência, a qualidade, a importância que é dada ao futebol e principalmente a maneira que nós tratamos o futebol. E isso vem se consolidando novamente e o Novo Horizontino está forte,
num campeonato dificílimo, que é esse brasileiro da Série B, e de todas as formas, com tudo aquilo que o clube tem e pode fazer, nós estamos realizando nesse campeonato brasileiro e acreditamos muito nesse acesso, mas vamos nos esforçar muito para consegui-lo, pode ter certeza. Interessante que ele fala sobre não aconteceu por acaso. Por quê? O gol não acontece por acaso, beleza? O resultado dentro de campo não acontece por acaso. Quando o Corinthians está neste momento colhendo frutos aí de todos os anos, ficar brigando com a parte de baixo da tabela e tal, a gente fala que não é agora que isso foi plantado. Agora está sendo cultivado, obviamente, porque é o mesmo modus operandi da maneira como os caras administram, né? Augusto Melo, o antigo presidente aí do Ilho, Roberto Andrade, André Sanches, Margop, toda essa turma aí insuportável aí do Corinthians. Não é à toa, o Corinthians vem há muito tempo plantando o que está colhendo agora, da mesma forma que o Novo Horizontino também não, por acaso, vem plantando o que está colhendo agora. Veja mais algumas declarações aí do Genilson Rocha aí, presidente. É isso mesmo, né? 2 clubes do interior, cidades pequenas, que hoje servem como um exemplo daquilo que pode ser feito através do futebol, que não é simplesmente, é claro, tamanho de cidade nem torcida, mas é todo um trabalho feito, é toda uma gestão que é feita e todo um comprometimento absorvido por todos que fazem parte. Novo Horizontino e Mirassol trabalham de forma muito especial, de forma muito profissional o futebol e mostra a todo o Brasil, né, por que não a todo mundo, que o futebol é feito primeiramente, né, por profissionais, por pessoas que amam o futebol, mas principalmente por uma junção de pessoas que querem ver um futebol melhor. Interessante que aqui ele fala e deixa muito claro que não tem a ver com tamanho de clube, com tamanho de camisa, com tamanho da torcida. Muito pelo contrário, né? Quanto maior o clube, maior o nível de engajamento, maior essa conversão que você pode extrair em nível de receita, mais fácil é o seu trabalho. O que é mais fácil hoje? Você tornar o Flamengo um clube de elite no Campeonato Brasileiro, né? No futebol nacional, de primeira prateleira, que consegue arrecadar 2 bilhões, 3 bilhões por ano de maneira bem tranquila, com uma torcida esmagadora, ou um Fortaleza, um Atlético Paranaense, ou até, né, indo no extremo mais baixo assim, no Novo Horizontino, né, que tem a cidade de Novo Horizonte tem menos de 50 mil habitantes. É isso, né, não tem a ver com o tamanho, muito pelo contrário, né, o tamanho, quanto menos você tem, mais você faz, mais você vai conseguir colher os frutos de maneira mais idônea, né, mais limpa, mais cristalina, mais profissional mesmo de fato. E aí ele faz sempre questão de privar, né, o futebol tá aí, mas tá para pessoas que são profissionais. E com o tempo, tem a frase lá que eu cheguei a citar aqui no canal, né, que acabou gerando um hate absurdo, né, cara? Tem a frase do Ivan Moré, que ele falou lá que o Corinthians viraria um Santa Cruz. Essa frase seca por si só, realmente ela é absurda e tal, né? Mas quando eu falei que tem um fio de linha de raciocínio que faz sentido, o que ele quis dizer, na minha opinião, né, o que eu acho que ele quis dizer, é que o Corinthians mal administrado, ele vai quebrar tanto quanto qualquer outro clube, como qualquer outra empresa, porque não há coração que sobreviva a esse choque de gestão absurda pro lado negativo que o Corinthians tem, tá? E isso aí fica muito evidente quando você realmente se depara com posicionamentos dos CEOs e presidentes realmente que fazem um trabalho diferente. Então tá aqui mais uma declaração dele, ó. É verdade, né? Verdade, Novo Horizontino, nós, desde o início, né, do clube, nós sempre tivemos, não uma preocupação, mas uma missão, que era levar o clube, desde o seu início, né, levar alguns princípios do Novo Horizontino que pudessem ser uma referência, que o futebol, é possível se fazer futebol de maneira séria, de maneira correta, respeitando os adversários e agindo com profissionalismo. E hoje, a nossa essência está firmada nisso. Aquele mesmo Novo Horizontino que iniciou os trabalhos profissionais na última divisão do campeonato estadual e hoje está em evidência no cenário nacional pelas campanhas e por aquilo que vem produzindo, não perdeu a sua essência. Como você disse, Thales, aonde se fala de Novo Horizontino é citado o modelo de organização, de gestão, de pessoas que gerem o clube. E tudo isso passa por aquilo que é a nossa cidade. Então nós temos a missão de levar o nosso clube, mas principalmente o coração da nossa cidade que possa ser visto da forma como ela é. Então, mais uma vez, né, você vê que em qualquer resposta sempre o foco é nível de gestão. E para ver que isso aí acaba tomando conta como se fosse da mesma maneira que a péssima administração ela se torna um câncer dentro do clube e acaba em todas os pormenores, todas as entranhas dentro de um clube e acaba contaminando tudo. Quando você tem uma boa gestão, também contamina, entre aspas, todos os departamentos. Ele tem um posicionamento a nível de clube formador, o time do Novo Horizontino,
em relação a time de base e tal, e olha como que ele trata os atletas e deixa em evidência também o quão defasado está o Corinthians nisso, né? Enquanto o Corinthians, né, não tem planejamento absolutamente nenhum na contratação de jogadores, em gestão de base, né? A gente sofre com isso já há muito tempo, né? Um clube que é campeão da Copinha não conseguir aproveitar mais de um jogador no time profissional é completamente absurdo, não conseguir realmente monetizar bem as vendas dos atletas de base e tal. Olha o que um clube realmente formador e que tem uma gestão sólida não faz, outra coisa que o Corinthians deveria aprender com certeza, né? Se liga nessa declaração, quando os pais chegam com os filhos lá na cidade de Novo Horizonte e tentam, com o intuito, né, óbvio, do time começar na categoria de base do Novo Horizontino. Se liga. A oportunidade de encontrar um ou outro pai ou mãe ali fora que vem trazer o filho, né? Eu procuro ter um bate-papo com eles e tranquilizá-los, né? Que eles trouxeram um filho para um lugar bom, né? Que ele tendo a oportunidade de seguir a carreira aqui, o que o filho dele vai aprender vão ser valores que ele vai poder carregar para durante toda a vida. Então nós temos um trabalho muito, nós somos clube formador, e o clube formador tem que ter um trabalho todo, vamos lá, em todas as áreas, educacional, social, profissional. Nós ensinamos educação financeira, língua inglesa, também, temos assistente social, pedagoga que acompanha os estudos, temos palestras, temos projetos sociais, enfim, nós procuramos envolvê-los no mundo de uma forma mais completa, porque se ficar só preso no futebol, eles têm uma visão, sim, do jogo, mas é uma visão limitada do que é o mundo. E o futebol, dentro do futebol, você consegue transmitir e transportar muitas coisas para diversas áreas da vida. É uma oportunidade. Então você vê aí que em qualquer departamento ligado ao futebol, né, profissional e de base, que você tiver contato com o Novo Horizontino em nível de estrutura e tal, aí você chega à conclusão de que não, o gol não acontece por acaso, pode dar sorte uma vez ou outra sim, pode ter momentos ruins numa gestão boa sim, pode ter momentos bons numa gestão boa, ruim sim, mas no final das contas o resultado sólido, né, esse processo todo de maneira sólida no médio e longo prazo, ele não tem segredo. O segredo é justamente esse, não ter o segredo, né? Você ter pessoas profissionais ao seu lado aí. Mais uma vez fica o convite pro CEO aí do time do Novo Horizontino, se quiser aparecer aqui no canal, trocar uma ideia, se aprofundar ainda mais nessas coisas. Pra rapaziada aí da cidade de Novo Horizonte também, façam questão aí, por favor, de compartilhar esse vídeo aí, porque realmente a cidade de vocês tá de parabéns, né? O nível de gestão tá de parabéns, e o Corinthians sim. O Corinthians e qualquer clube que é mal administrado, isso aí estende para outros, mas aqui a gente fala sobre o Corinthians especificamente, deveria aprender. Como eu falei, eu poderia estar falando aqui do Marcelo Paes, né, CEO do time do Fortaleza, poderia estar falando do Petralha no Atlético Paranaense, poderia estar falando de outros clubes, mas o Novo Horizontino, como é um clube do interior de São Paulo, numa cidade de 50 mil habitantes, menos de 50 na verdade, chama muito mais atenção, né? Um CT moderno, um estádio interessante, 16 mil pessoas, passou por processos difíceis, como eu falei, né? Teve um primeiro momento de uma administração interessante, né, quando focou nessa parte mais estrutural ali, de base, de CT, de estádio, mas depois foi mutilado administrativamente, teve que fechar as portas, então nada está perdido. Se você tem tão pouco e consegue fazer tanto, o Corinthians com tanto precisa conseguir fazer pelo menos algo decente. Não dá pro clube se contentar com tão pouco como a gente vem se contentando aí, tá bom? Deixa o seu like aqui embaixo, é muito importante, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí que ajudam o canal a continuar crescendo. Quem tem condição de fortalecer financeiramente também vai ser muito interessante, muito bem-vindo aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiser que eu faça um sobre o Mirassol especificamente, eu faça mais um aqui complementando, fazer quase que um documentário do Novo Horizontino, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?